porque a gente tem uma discrepância de odds bem considerável, né, velho? Vale salientar que o jogo é na Alemanha, né, na Allianz Arena, então tem o fator mando de campo aí prevalecendo, e de fato existe uma discrepância entre as equipes. Mas qual é a grande questão aqui, ao meu ver? Agora a gente vai falar de Nations League, tá? Semifinal aí da Liga das Nações, duelo entre Alemanha e Portugal, tá? Jogo quartas, 4 da tarde, jogo único, tá? Lá na Allianz Arena, semifinal aí de duas grandes seleções. Mas que hoje eu enxergo uma certa discrepânciazinha aí entre as equipes, tá, velho? Eu acho que isso aí pode acabar pesando um pouco. Vamos lá pro nosso, inclusive, aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, né? Porque o retrospecto recente das equipes acabam mostrando um pouco disso aí, né? Portugal nas quartas de final ele pegou a Dinamarca e ele perdeu um dos 2 jogos, inclusive, tá? Enquanto a Alemanha passou por cima da Itália. E até curioso, velho, porque no jogo de volta a Alemanha empatou em 3-3 com a Itália, só que, velho, ela fez 3-0 no primeiro tempo. E parece que relaxa. Tinha vencido a ida por 2-1. Aí fez, no jogo de volta, fez 3-0 no primeiro tempo, parece que a Alemanha deu uma largada ali, começou a brincar, deu uma seguradinha, pisadinha no freio, e aí a Itália foi e engatou 3 gols, mas não foi... O terceiro gol, inclusive, já foi já nos acréscimos, se eu não me engano, e acabou se classificando. O que eu gostaria de destacar do lado da Alemanha são jogos movimentados, tá? O ambas marcam, inclusive, bateu aí nos últimos 3, certo? Antes disso, havia metido 7-0 na Bósnia, venceu a Holanda também por 1-0. Aqui já são jogos do ano passado, por isso que eu não gosto de data FIFA, velho, porque a gente não tem muito retrospecto para analisar, né? Por isso que eu focaria mais, inclusive, aqui esses 2 mais recentes aí, porque foram as quartas de final da Nations League, né? Antes disso aqui, foi na fase de grupos, que foi no ano passado. Foi em novembro, outubro do ano passado. Mas, enfim, se a gente analisa aí a Alemanha, a gente vê que é uma equipe, uma seleção que sobra, né? Dentro ali do seu grupo e até mesmo nas quartas de final foi muito soberana contra a Itália. É uma seleção que pela última vez perdeu lá na Eurocopa. Foi semifinal, não foi contra... Foi quartas. Quartas de final para a Espanha. Perdeu para a campeã, né? Perdeu para a campeã por 2-1 e de lá para cá não perdeu nenhum jogo. Foi na prorrogação, né? Acho que foi 1-1 tempo normal e a Espanha fez o segundo na prorrogação. Então, enfim, sim, e de lá para cá não empate, perdeu. Né, dos 90 minutos. Bom, é isso. Vamos ver Portugal, né? Portugal que é um time que vai melhor em casa, né? Mas fora ele perdeu da Dinamarca, por exemplo, 1-0, até fez 5 na volta. Fora também empatou com a Croácia, aí venceu em casa a Polônia, fora não conseguiu ganhar da Escócia. 3 jogos como visitante que não vence. Aí venceu a Polônia, né? Foi a única vitória recente aí jogando como visitante. É um time que é muito mais forte em casa, vai pegar a Alemanha, né? Adversário muito difícil. Enfim, temos um claro favorito que é a Alemanha, né? Portugal aí vai tentar surpreender, apesar de ter um bom time, né? Pode conquistar aí, não seria nenhum absurdo, mas a Alemanha me parece muito mais preparada e mais segura, né? Pra esse confronto. E a própria Bet Nacional também diz isso, por isso vamos para ele, momento Bet Nacional, porque a gente tem uma discrepância de odds bem considerável, né, velho? Vale salientar que o jogo é na Alemanha, né, na Allianz Arena, então tem o fator mando de campo aí prevalecendo, e de fato existe uma discrepância entre as equipes. Mas qual é a grande questão aqui, ao meu ver? Cara, para cravar uma vitória seca, considerando que está uma odd em 1,87, que assim, é uma odd boa, né? A gente considera uma odd interessante. Mas custo-benefício eu já não acho tão interessante assim. Porque, pô, Portugal não é uma seleção tão boba, né, velho? Mas esse jogo pode muito bem ser um empate, eu não descarto ser um empate, tá? Um empate com gols, eu esperaria, se eventualmente foi... Eu confio na Alemanha até, mas eu não descarto um empatezinho com gols não, tá? Até porque os jogos da Alemanha são muito movimentados. A gente vê aí que contra a Itália, por exemplo, foi 2-1 e 3-3, né? Antes disso havia tido 1-1 também contra a Hungria. Então, ambas marcam, pode muito bem pintar aqui. Tem uma odd interessante já aí de 1,71, beleza? Mas, ao meu ver, mais seguro do que isso vai ser o dupla hipótese da Alemanha combinado com mais de 1,5 gols. E por que eu prefiro aqui? Porque eu considero, de fato, a Alemanha um time melhor do que Portugal. Então aqui a gente coloca no bolo, eventualmente, um 2-0 Alemanha, tá? Eu acho que pode acabar pintando. E se ambas marcam bater, eu não imagino que Portugal vença o jogo. Então ambas marcam batendo, aqui também daria green muito provavelmente. 1-1, 2-2, ou 2-1 Alemanha, 3-1 Alemanha. Então tá tudo dentro desse escopo aqui. Eu considero essa aqui a melhor sugestão de aposta pro jogo e também dessa quarta-feira. Eu acho que aqui é mais confiável do que a vitória do Botafogo. Por isso essa aqui vai ser a nossa hotbet. Vamos com o stake dobrado. Muito bem, então dica dada, né, nossa sugestão aí para esta quarta, dupla hipótese a favor da Alemanha e o mais de 1,5 gols no jogo, nesse confronto aí válido pelas semifinais.